Vocês estão na bênção. O pessoal que entrou pelo Zoom aí está entrando, na verdade, né? Tá. Vocês querem que eu ligue o ar ou não? Precisa não? Glória a Deus. Que bom que vocês estão conosco, né? Muito bom ter vocês estão entrando. O pastor Bispo João Batista está entrando aí. Quem mais? Quem mais? Patrícia. Pastora Patrícia já entrou aí. Sejam bem-vindos. E aqui conosco está o pastor Hélio, amém? Pastora Janaine. Está o Aleph aqui, de praxe, né? Está o Emanuel, né, Emanuel? Você está joia? Tá a Estê, né? Estelita, e o pastor Luiz. E está aqui o Carlos também, né? Muito bom nós estarmos aqui juntos e nós vamos dar continuidade no nosso discipulado. Nós estamos falando de cuidando de quem cuida, amém? Tá ok aqui, aí, já com o pessoal? Tá ok? Muito bom. E eu já quero ser bem prático aqui, nós temos pouco tempo, né? É rapidinho o nosso discipulado, mas eu quero ser bem prático, vou deixar em aberto, sempre lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma colocação, quiserem deixar um ponto de vista, fique à vontade, amém? Nós estamos aqui para interagir. Às vezes a gente vai ter que interagir pela internet, porque alguns estão fora, inclusive estão lá do outro lado do mundo, né? E outros estão aqui conosco. Que bom que vocês estão aqui conosco, amém? Nós estamos muito felizes. E aí eu quero fazer uma oração e já começarmos esse momento. Pastor Ed, faça essa oração para nós. Mas, Senhor, somos gratos por estarmos juntos. Sabemos que o Senhor tem algo para ministrar em nós através do Bispo Wilson. Que a sua presença, Pai, seja real, que a sua palavra tenha fluído nos lábios dele, que as faculdades mentais possa ser exercida na palavra e que nós sejamos nessa noite todos edificados, exortados e consolados. Sim, sim. Leve-nos ao livro, Senhor, que nos mostra o caminho da palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, já que nós estamos nesse tema, cuidando de quem cuida, alguns vão entrar pelo YouTube, que não conseguem entrar pelo Zoom, né? Não vou falar quem não consegue entrar pelo Zoom, não, para não atacar ninguém, mas alguns têm um pouco mais de dificuldade, alguns estão assistindo pelo Zoom, né? Pelo YouTube, né? E alguns pelo Zoom. Então, vocês podem fazer as perguntas aí pelo YouTube, o Aleph está ali à disposição, e pelo Zoom aqui vocês podem desmutar o microfone e colocar o ponto de vista de vocês, ou a pergunta, enfim, amém? Nós já estamos no sexto, não é isso? Sexto, cuidando de quem cuida, ok? E hoje o tema é interessante, o tema é muito especial. O tema hoje é como descomplicar a vida. Amém? Então, esse tema ele é muito importante para nós, porque ele vai trazer uma dimensão quando as coisas estão dando errado, quando as coisas estão ficando difíceis de resolver, e eu preciso tomar algumas decisões. Amém? Então, é importante que nós tenhamos alguns posicionamentos. E aí eu quero começar com a seguinte pergunta, né? Qual a nossa reação quando nós somos confrontados? Geralmente, como que eu reajo? Como que você reage quando você é confrontado em alguma situação? Você age com tristeza e fica introvertido? Ou você ataca naquela situação? Quais os mecanismos de defesa que, de repente, você aciona diante de um momento de confronto na sua vida? Entende? Quando as coisas ficam realmente complicadas. Porque nós temos um padrão de ação. Entende isso? Nós temos um padrão
de comportamento em muitos aspectos. Amém? Okay? A pastora Nilce chegou aqui, chegou causando já, né? Mas fica à vontade, pastora. Amém. Pastora Nilce chegou aqui também. O tema, pastora Nilce, é como descomplicar a vida. Nós estamos no 6º discipulado falando sobre cuidando de quem cuida. Como descomplicar a vida. Como perceber quando eu sou confrontado, quais são os mecanismos de defesa que, de repente, eu aciono imediatamente. E aí, lembrando, eu já falei várias vezes com vocês, mecanismos de defesa são lugares ou fortalezas em mim, no meu temperamento, na minha personalidade ou na minha identidade, que eu reajo imediatamente. Entendeu? Então, uma fortaleza, conforme 2 Coríntios 10:4, o Senhor fala, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para anular quebrar as fortalezas e anular os sofismas. Amém? 2 Coríntios 10:4. Pronto, então essa fortaleza é a maneira que eu encontro de reagir imediatamente a uma situação que eu estou passando. Entenderam isso? Então, eu estou passando por uma situação, imediatamente eu reajo a ela. E, às vezes, não é a maneira correta. Às vezes, eu aprendi a agir assim. E aí eu digo assim, o meu temperamento é esse. Ou eu digo, não, a minha personalidade é desse jeito, eu sou mais extrovertido, eu sou mais introvertido. Eu reajo dessa forma porque é uma maneira que eu encontrei de resolver essa situação. Só que, duas coisas. Primeiro, eu preciso viver. E talvez eu não esteja vivendo bem. Segundo, eu posso estar sobrevivendo. Então, eu não estou ativando. Quando eu sobrevivo, quer dizer o quê? Que eu não estou ativando a minha identidade. Entende isso, Nilson? Eu não estou ativando o potencial que há em mim, o lugar que há em mim que eu cresço. Talvez o meu temperamento, talvez aquele lugar que eu tenho como mecanismo de defesa está me travando. Eu estou parado ali, exatamente ali, eu não consigo reagir a isso. Amém? E aí eu quero deixar um texto, Êxodo, no capítulo, nós vamos ler Êxodo 18, 7 a 26, é toda a história, mas nós vamos ler só alguns versículos, ok? Então, quando tudo fica complicado, como que eu reajo? Quando os projetos são adiados, como é que eu reajo? E aí, às vezes, irmãos, fica muito difícil esse lugar, por quê? Porque aí a Bíblia pode se cumprir cabalmente na minha vida. Lá em Provérbios 13:12 diz assim, a esperança que se adia faz adoecer a alma. Então, talvez a minha alma já esteja doente, eu não esteja percebendo isso, eu estou num lugar onde eu estou estagnado, eu não consigo desenvolver e na minha cabeça está tudo certo, porque o que eu estou vivendo, tipo assim, eu não estou tão longe assim da vontade de Deus, eu estou cumprindo esse propósito. E líderes, irmãos, pastores, é mais difícil de tratar isso do que o próprio membro da igreja. Por quê? Porque o pastor, ele acha que sabe a respeito daquilo. Então, quando eu falo sobre alma, talvez eu seja um especialista nisso, mas uma coisa que eu não estou percebendo é o seguinte, guarde essa frase, autodiagnóstico leva a autoavaliação leva um autodiagnóstico que leva a uma automedicação. Vou repetir. Autoavaliação leva a um autodiagnóstico que leva a uma automedicação. Então, eu posso conhecer tudo sobre a Bíblia, mas chega um determinado momento em que essa palavra precisa ser aplicada em mim devocionalmente. Não é a teoria que eu tenho daquilo. Amém?
Então, por exemplo, tem textos da Bíblia que fala assim, olha, vinde, vinde, eu vos aliviarei. Aquele que está cansado, né, e sobrecarregado, vinde, eu vos aliviarei. Esse texto, eu acredito que é só para quando eu estou novo ou eu cheguei recentemente no Evangelho, entendeu? Mas o versículo com relação à aplicação na minha vida precisa ser diária, e aquele lugar eu preciso realmente de uma aplicação bíblica de novo na minha vida, entende? Então, nunca esqueça isso, guarde isso no seu coração. Cuidado com as autoavaliações, entende? Eu me lembro que uma vez eu já contei isso para vocês, eu estava hiperventilando já, a minha respiração não funcionava direito, tendo crise de ansiedade, e como eu era formado já nessa área da psicologia, eu mesmo punha o dedo no pulso assim, mesmo, e não, eu estou com taquicardia, não, isso aqui é porque eu realmente eu estou um pouco cansado e tal, e eu já chegava a um autodiagnóstico. E eu mesmo aplicava o que eu deveria fazer. Não, aqui eu vou, é só uma boa noite de sono, eu dou uma descansada, já está resolvido. Entende que eu preciso de alguém onde eu descanso o ombro, né, onde eu coloco a cabeça, eu reclino. Tem hora que nós precisamos de colo, entende? Tem hora que eu preciso de colo, tem hora que eu preciso de alguém que eu possa compartilhar a dor da minha alma sem reserva, entende? Então tem hora que eu dou vontade de matar alguém, sim ou não? Mas como pastor eu não vou falar isso para os membros da igreja. Agora eu tenho que falar para alguém isso, porque senão eu fico desesperado, porque tipo assim, aí eu me visto de um véu o mito do intocável, né? Um véu de espiritualidade, que aí eu sou o super-homem, né? E parece que eu sou inatingível. Só fica faltando a cueca por fora da calça, né? Para realmente tomar os remedinhos lá e ser declarado louco de fato. Então eu tenho que cuidar disso. Amém? Então não se esqueça, a esperança que se adia adoece a alma. Eu preciso saber que tipo de esperança eu estou tendo, como que eu estou lidando com isso, como que eu estou lidando com os fracassos da minha vida, como que eu estou lidando com as más notícias, porque pastor tem uma mania de receber má notícia e falar assim, não, mas Deus está no controle de tudo. Mas lá por dentro está fervilhando, você está questionando, aquilo está doendo, e você, não, é porque é igual a Bíblia fala, né? Esses dias eu estava aconselhando uma pastora e ela passando uma crise terrível. Não, e ela pregando para mim. Falei, pastora, te falar, você não precisa pregar para mim, não. Você está querendo me convencer, ou então você vai falar para Deus, na sua oração, você vai pregar para Deus? Ah, Senhor, o Senhor sabe que. Não, mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem. Mas lá por dentro você está assim, cara, eu sou um derrotado, eu não consigo. Isso aqui é difícil. Mas eu não encaro isso. Então eu me visto de um véu do intocável, né? Me torno até espiritual demais naquilo, e aquilo tem a ver com a alma, ou talvez aquilo tenha a ver com a emoção, aquilo tem a ver com o meu físico, tem a ver com um lugar que eu preciso entender. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo, fala amém. Pronto. Agora vamos lá. Vamos ler um texto aqui para a gente entender alguns pontos. Êxodo 18:8 diz assim: contou Moisés ao seu sogro tudo quanto o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando das mãos dos egípcios. Então disse: bendito seja o Senhor que o livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque ele livrou esse povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos
fez sacrifícios a Deus e veio Arão, todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o seu sogro Moisés tudo que lhe fazia o povo, disse: que é isso que faz a esse povo? Por que te assentas e todo o povo que está em pé diante de ti desde manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés: é porque esse povo veio a mim para ouvir a Deus. Quando tem alguma demanda, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro, porém, disse: não é bom o que faz. Pronto. Não é bom o que faz. Vamos lá, só uma retrospectiva. Primeiro, o testemunho de Moisés para Jetro é violento demais. Sim ou não? Sim. Imagina. Não, peraí, deixa eu te contar. O Senhor abriu o Mar Vermelho. Primeiro tem 10 pragas aí, tá? Vai contar o desfecho. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O Senhor é generoso, Ele me abençoou, abençoou o povo. Passamos por isso, passamos por aquilo. Chegamos no Mar Vermelho. O Mar Vermelho fechado. De repente, Deus abriu o Mar Vermelho. Nós passamos. Os egípcios vinham atrás, o coração de Faraó duro, passou e morreu. E ele contando aquilo tudo, aquilo alegrou o coração de Jetro. Jetro diz assim: cara, realmente há Deus em Israel. E faz um holocausto violento para o Senhor. Então, aqui a gente começa a perceber assim que aquelas vitórias elas foram muito importantes e muito necessárias. Então, eu quero começar dizendo isso para você. As vitórias da sua vida elas são muito importantes, porque elas fazem parte do escopo da sua vida e daquilo que representa você diante de tudo que você está passando. Então, aquilo exercitou sua fé, aquilo trouxe um resultado, sim ou não? Sim. Porém, você não pode viver da glória do passado. Quer dizer, aquilo passou. Qual era a realidade deles? Acabou a festa, acabou o negócio todo, tal, pá, pá, pá. Então, Moisés recebe a primeira constatação depois de uma grande vitória. Guarde isso. Eu até anotei aqui. As nossas prioridades e interesses estão subordinados ao momento emocional, social e espiritual que eu estou vivendo. Então, aquilo aconteceu ontem, só que hoje eu tenho uma demanda diferente. Entendeu? Então, guarda isso no seu coração. Não se esqueça disso, que é importante. Entendeu, pastor? As prioridades e interesses de uma pessoa. Eu falei nós, porque a minha também, mas a prioridade e interesse de uma pessoa está subordinada ao momento emocional, social e espiritual que ela vive. Pô, mas espera aí. Olha o que aconteceu. Nós chegamos aqui e fizemos essa obra, essa pessoa estava com a vida desse jeito. Olha o que Deus fez na vida. Será que ela não tem gratidão? Tem. Mas aquilo passou. O que ela está vivendo hoje pode, de repente, estar impedindo dela de avançar em outros processos da vida dela. Entendeu isso? Quem está entendendo, fala amém. Então, uma crise, um confronto, uma situação que eu estou vivendo vai me permitir criar um ambiente mental ou emocional ou espiritual para enfrentar essa dificuldade que eu preciso superar. Entendeu? Então, às vezes, eu preciso aprender algo mais a respeito daquilo. E o que nós entendemos aqui nessa, entre aspas, faculdade de Jetro? Que Moisés precisava aprender mais, ele não podia parar ali. Está vendo, Moisés? Está vendo, Jetro? O que Deus fez? Você nem confiava muito em mim, né? Eu era o genro que você não queria ter.
né? Eu estava lá, minha filha, deixei sua filha lá, mas é porque eu tinha uma obra para fazer e tal, e aquele negócio, você não está entendendo o que Deus está fazendo. Olha o que Deus fez aí. Jetro se maravilhou. A Bíblia fala que Jetro se maravilhou com aquilo tudo. Só que o outro dia passou a festa, passou aquele momento, passou tudo aquilo e foram para a rotina que eles precisavam enfrentar. Então, aquela rotina eu preciso ter uma inteligência espiritual, emocional e social para ter equilíbrio interior entre uma situação e outra, para que isso não vire um conflito na minha vida. Quem está entendendo, fala amém. Sim. Ficou claro isso? Alguém quer comentar? Fica à vontade. O pessoal que está aí pelo Zoom, fica à vontade. Ok? Ninguém? Pronto, então vamos lá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a maioria de nós está vivendo daquilo que foi e não daquilo que é. Então, é assim, eu vivo daquilo que foi, seja de bom ou ruim. Então, olha, não, está acontecendo isso, foi porque, olha, aconteceu tal. Ou eu vivo um excesso de passado, que eu falei, ou um excesso de futuro. Então, mas quando às vezes, nós estamos sofrendo da síndrome do Kiko. Quem lembra do Kiko? Lembra? Obrigado. O Amém. Kiko. Então, ele está vivendo daquele excesso de futuro. Ou eu vivo do excesso do passado, ou eu vivo do excesso do futuro. Tudo isso traz uma turbulência no meu presente. Então, o que eu estou falando? Se você revisita o passado, você envenena o presente e obscurece o futuro. Então, você tem que cuidar disso. Amém? É importante nós cuidarmos disso. E aí, lógico que, mesmo recebendo todas as vitórias, eu preciso continuar crescendo. Eu não posso parar ali. Então, tem pessoas que o que ele conquista, de repente, ele acha que aquilo é o auge da vida dele. E ele não sabe que aquilo é uma meta para chegar num lugar maior, um lugar melhor que o Senhor preparou desde a eternidade para nós. Amém? Vocês acreditam nisso? Que tem lugares maiores? Amém? Então, Deus vai usar o relacionamento que nós temos com Ele, o talento que Ele nos deu, mas Ele vai também destravar potencial em nós. Entende? Provérbios 15, 5 diz assim: o ignorante faz pouco da repreensão, mas o prudente acolhe a repreensão. Amém? 15, 5. Aí, Jetro vê aquilo, ele tinha acabado de ser maravilhado pela atitude e pelo testemunho de Moisés. Sim ou não? Sim. Só que ele viu lá milhões de pessoas numa fila, esperando para ser julgado, e um homem sentado debaixo de uma árvore. Isso aqui, essa demanda aqui e tal, ele olha. Por que é isso aí, Moisés? Não, isso aqui é porque o povo vem a mim para receber, consultar a Deus. E se eles têm alguma demanda, eu vou tratar essa demanda aqui com eles. Ele não é bom o que você está fazendo. Quer dizer, então ele entrou num lugar onde a vida dele ficou complicada, porque agora ele vai viver um conflito. Ele poderia, naquela hora, se levantar e falar para Jetro, você não está entendendo. Aqui é Moisés. Muitos líderes estão vivendo nesse lugar. Por que eles não crescem mais, Carlos? Porque eles vão se vestir de alguns lugares que eles não podem. E aí eu separei algumas dificuldades de superações quando nós somos confrontados, quando a vida complica. Ok? Primeira, autoafirmação.
Se houver lugares de autoafirmação na nossa vida, ele vai se manifestar. Entendeu? Numa hora dessa, ele manifesta. Opa, peraí. Você não está entendendo. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, só tinha aquela rua principal ali, era de terra. Eu fui orando aqui, Deus foi fazendo um milagre aqui. Olha, eu construí uma escola, eu construí essa igreja aqui, eu fiz isso. Quando eu estava lá, eu fui fazer aquilo, lugares de autoafirmação. Isso, exatamente. Então, a autoafirmação pode ser um lugar que eu conquistei algo, tem um troféu, uma medalha, tem um lugar, até um dom espiritual, até uma experiência, seja ela de arrebatamento, seja um anjo que eu vi, seja o que Deus me mostrou. Moisés poderia, naquela hora, peraí, com quem Deus fala face a face? É com você ou comigo? Entendeu? Então, o primeiro lugar na nossa vida que precisa ser vencido é o lugar da autoafirmação, onde os troféus, as conquistas, as medalhas, o bom relatório se tornam uma maldição na nossa vida e nos faz sair da rota. Entenderam isso? Então, eu posso ser uma pessoa muito... Eu tenho um bom relatório de oração. Não, eu oro aqui, eu jejum aqui, eu tenho jejum 3 dias seco, eu faço 21 dias de jejum aqui de Daniel, já fiz jejum de 40 dias aqui, eu tenho tantas horas de oração. Esse bom relatório aí pode ser um lugar de autoafirmação e vai se tornar um orgulho espiritual na minha vida e um lugar de engano. Entende isso? Então, naquela hora, se Moisés simplesmente se levantasse e puxasse o relatório dele, que ele tinha dado no dia anterior para o sogro dele, ele poderia se dar muito mal. Entende? Quando Deus falou comigo sobre os lugares de autoafirmação da minha vida, eu tinha passado por um lugar de rejeição muito grande. Entende isso, Nilson? Comecei muito cedo, a Nilson conhece bem essa história. Ela já passou, sentou nessa cadeira também. Eu creio que a maioria de nós já sentou nessa cadeira. Comecei a pastorear muito cedo, 20 anos de idade. Eu já tinha 3 anos de casado, casei com 17 anos, já tinha filhos, já... Só que eu fui subestimado em tudo. Quando eu fui casar, ninguém acreditou, porque realmente era um menino. Esse cara vai ficar 1 ano. Tem um tio meu que não quis ir no meu casamento, chamei ele para ser uma das testemunhas do meu casamento, e falou, não vou, porque eu não vou ser testemunha de um fracasso, de alguém que está brincando. Você vai largar essa mulher daqui 1 ano, você está separado. E agora não é lugar de autoafirmação, entenda. Mas o Senhor está nos levando a 29 anos de casado. Vocês estão entendendo? Mas, então, subestimado quanto ao meu casamento, subestimado quanto à minha paternidade, subestimado quanto ao meu pastoreio, subestimado quanto à minha liderança. Então, subestimado em tudo. Pronto. Agora, eu comecei a estudar muito, comecei a orar muito, jejuar muito e tal. E aí um dia eu estou lá vazio, Nilson, sem Deus, automático, pregando por pregar, fazendo por fazer. Estou lá. Falei, Senhor, por que eu estou vazio assim? Por que eu estou seco assim? Aí o Espírito Santo falou, olha para essa parede aí. Uma parede cheia de certificados, diplomas, moção de aplauso, primeiro lugar nisso. Eu não pedi para você fazer nada disso, te mandei fazer nada disso. Falei, Senhor, mas eu achei que eu estava me especializando, que eu estava em lugares de autoafirmação. Você queria provar para alguém alguma coisa, mas não pedi para você fazer.
Entende isso? Quem está entendendo? Então, nós temos que cuidar disso, irmãos, porque senão, tudo que nós fizermos, você vai colocar num pedestal. As práticas espirituais você coloca num lugar ali, onde aquilo ali se torna um embaraço para você. E pode se tornar até um pecado. Entende? Então, lugares de autoafirmação. Eu não posso aceitar isso na minha vida. Eclesiastes 1, 2 e 3, Eclesiastes 1, verso 2 e 3 diz: tudo é vaidade, e que vantagem tem o homem em tudo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol. Quer dizer, o que ele está falando é o seguinte: tudo é passageiro. Entende? Quer dizer, isso é passageiro. Eu tenho que fazer para o Senhor. Amém? Então, o primeiro lugar que eu preciso trabalhar é esse lugar. Fica à vontade. Pode passar? Pode. Então, vocês estão entendendo isso? Por exemplo, Salomão construiu o primeiro templo. Lembra? Eles estão sendo levados cativos, passam 70 anos, o templo é destruído, aquele negócio. Passam 70 anos no expurgo, lá na Babilônia. Agora eles estão sendo restaurados, a história deles está mudando, Deus está fazendo algo novo, Deus está declarando para eles que a glória do segundo templo vai ser maior que o primeiro, que vai ser um novo momento na vida deles, mas a Bíblia diz aqui em Eclesiastes 3, 12 e 13, que o choro, havia uma alegria nos mais novos por aquela restauração, mas o choro dos mais velhos competia. E eles eram impedidos de se alegrar naquele presente deles por causa do que já tinha sido, do que já tinha ido, do que foi feito no passado. Então o Senhor está dizendo para nós assim: a glória da segunda casa é maior que a primeira. Amém? Eu tinha umas irmãzinhas na igreja que elas falam assim: não, pastor, não sei, a igreja está diferente demais. Ai, mamãe, nós estamos fazendo alguma coisa errada? Você acha que saiu algum princípio doutrinário errado? Não, era bom, era quando era assim, aquele grupinho assim, só que as irmãzinhas não uniam aqui, orava. Agora a igreja é grande demais, e não é bom. Falei, então tem que largar, porque a igreja precisa encher. Aí a irmã quer viver da glória do passado quando nós era meia dúzia, entende? Então, saudosismo é um lugar que pode me impedir de crescer. Então, a autoafirmação está ligada a esses lugares de saudosismo, esses lugares... Não, quando era lá era bom. Quando eu fazia assim e tal, não. O futuro que você sonhou hoje, sonhou ontem, é o presente que você está vivendo hoje. Amém? Então, viva. E viva bem. Ah, mas foi coisa que deu errado. Resolva isso. Moisés estava sendo confrontado por Jetro numa situação extremamente curiosa, no mínimo. Ele poderia falar, não vou mexer não, porque é um homem de Deus. Ele até contou umas histórias aí, Deus fala com ele, fala face a face. Mas ele aponta onde estava o erro. Ele diz, não é bom o que você faz. Ok? Então, nós temos que cuidar disso. Primeira coisa, então, autoafirmação. Trabalhe isso, perceba isso se é um mecanismo de defesa na sua vida. Pode estar te impedindo de crescer. Então, quando começa a se falar uma novidade de vida para você, você... Não, mas quando eu estava lá, eu fazia... Para com isso. Para lá. Já foi, é o que você tem que estar vivendo hoje. Amém? Segunda coisa, orgulho. Se naquela situação, Moisés levantasse e dissesse,
Olha, eu sou o escolhido. Você não está entendendo. Se ele se vestisse ali do complexo do Messias, que muitos pastores estão vivendo hoje, que tem pastor que acha que ele que morreu na cruz, né? Não é verdade? Tem pastor que está achando que ele que morreu na cruz. Uns têm certeza, uns estão achando, outros têm certeza. Entendeu? Que ele agora já pode até orar por ele, né? Louvado seja ele, para a glória dele, né? Então, por aí. Um erro na vida, né? João Batista, você não está fazendo isso aí não, né? Fala aí. Tô Bispo não, João pastor. Batista. Tô seguindo direitinho aqui o processo. Amém. Amém. Então vigia aí. Amém. Então nós temos que cuidar disso. Cuidar desses detalhes. O orgulho, irmãos, a Bíblia fala que precede a queda. Então tem muitos que entraram nesse lugar. Naquele momento, se Moisés dissesse, não, Deus fala comigo. Espera aí, você não lembra do testemunho de ontem que eu te falei, o que aconteceu e tal? E outra coisa, eu sou escolhido por Deus aqui para ser o legislador desse povo. Deus está claro aqui para mim isso. Ele seria impedido de receber o conselho que ele iria receber do homem de Deus ali, porque naquele momento já estava sendo um homem de Deus na vida dele. Quem está entendendo? Ficou claro isso? Então, Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, os projetos são vãos, mas na multidão de conselheiros se confirmarão. Amém? A gente perde muito por não ouvir. Exatamente. Perde porque às vezes Deus está usando aquela pessoa para te dar uma orientação. E você não ouve. Você não ouve nem a voz do Espírito Santo. Aí Deus fala, não, vou ter que usar alguém do lado para ver se você ouve. Exatamente. Você não quer. Você não gostaria de falar se você considera é simples, né? E Deus vai nos confrontar, né? Exatamente. Então, não vou demorar muito aqui, que fica claro entender que nós não podemos caminhar nesse lugar da lei da patente. Amém? Terceiro, motivação errada. Então, a motivação errada pode ser um problema. Os discípulos, enquanto eles não entenderam isso, não virou uma chave na vida deles. A motivação errada é a lei da barganha na minha vida. Entende? Então, aí eu falo assim, não, mas eu não. Graças a Deus eu faço para o Senhor. Sim ou não? Os líderes, né? Em geral, não, eu faço para o Senhor. Deus conhece meu coração. Sabe como que eu percebo se há uma motivação errada no meu coração? Não é nas grandes coisas, por exemplo, os grandes projetos ministeriais, tudo que eu faço. Sabe como que é? No dia a dia, nas pequenas coisas. Então, eu sorri o Carlos. Aí o Carlos não sorriu para mim. Fica aí, que essa face to face. Fica aí. Aí ele não sorriu para mim. No outro dia eu já não sorri para ele. Eu demonstro que há uma motivação errada no meu coração. Então eu faço para alguém, mas se eu não ganho a recompensa daquilo, eu deixo de fazer. Entendeu isso? Motivação errada. Então eu sorri, eu dei o exemplo disso, mas eu fui abraçar o irmão, eu cuidei dele, mas ele não agiu devidamente comigo. Aí o que eu faço? Eu me fecho, eu não faço mais, e eu digo, a partir de hoje eu não vou ser mais bobo, não vou ser mais
eu não vou e tal. Então, a motivação errada, ela pode ser um lugar de engano na minha vida. Pode ser um falso profeta no meu coração. Entende? Porque isso pode ser alimentado cada vez mais. Estão entendendo isso? Mateus 19, 27. Mateus 19, 27. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram para ele assim: Jesus, nós deixamos tudo. Na verdade, Pedro, que ele era o mais ousado nesses negócios, né? Deixamos tudo. O que nós vamos ganhar em troca? Então, eu estou aqui na obra. Mas aí, de repente, não saiu do jeito que eu esperava. Porque a promessa que me foi dado era que a minha mesa seria farta, que eu ia meus problemas iam ser resolvidos, né? As coisas tal. Mas não saiu do jeito que eu esperava. Então, eu não quero mais. Não vou brincar mais disso. Eu vou fazer outra coisa. E aí, como nós estamos falando, não é com um membro comum, nós estamos falando com líderes, com pastores, ministerialmente, a maioria dos pastores não trabalha essa motivação. E aí, de repente, quando a coisa começa a apertar, aí ele coloca na balança, mas espera aí, se eu estou fazendo por Senhor, por que eu estou passando por isso? Ou eu não fui chamado. Aí eu começo a questionar o chamado, começo a questionar as pessoas, começo a questionar a mim mesmo, entendeu? Então, se eu estou fazendo e está acontecendo isso, então é porque não está, eu vou largar. Vou fazer outra coisa da minha vida, entendeu? Então, Jesus estava tratando essas motivações erradas no coração daqueles homens. Nós precisamos tratar essas motivações na nossa vida. Por que eu ofereço um copo de água para alguém? Por que eu ajudo o outro? Então, a minha motivação precisa ser sempre o Senhor em todas as coisas. É Colossenses 3, 26, 27 e 28. Amém? Precisa estar na minha vida. Pronto. Agora, tá. Se eu preciso, então, vencer esses lugares, como que eu vou fazer? Qual que vai ser o meu posicionamento? Então, primeiro posicionamento, quanto à autoafirmação. Aceite conselho. Peraí. Aceite correção. Amém? Irmãos, autoafirmação só sai com correção. Não sai de outra forma. Não, eu vou te dar um conselho aqui. Não adianta. É aquele lugar de confronto, você fala, cara, eu pensei que eu estava bom, mas eu tô ruim demais nesse negócio. Mas aí aquilo te desperta. Opa, entende? O choque de Moisés ali com o Jetro foi violento. Não é bom o que você está fazendo. Ele foi confrontado. Entendeu? Então, nisso você tem que ser confrontado. E interessante que o confronto, a gente, tipo assim, entende como castigo, né? Quando alguém nos exorta, quando alguém nos disciplina. Aqui, de vez em quando, a gente pega uns e disciplina que feio. Vou começar a fazer isso com vocês também, vocês vão ver. Aí vocês vão ver que o negócio... A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? A vara da correção e o cajado do direcionamento precisa me consolar. Amém? Estão entendendo isso? Então, nesse caso, a disciplina ou a correção não é castigo simplesmente. É correção de rota. Entenda isso? Eu não sei quem está aí no Zoom. Fala aí alguém. Só para eu... Amém. Gustavo, quem? Daniela. Eu vou falar para o Adão. Entendeu, Adão? Pastor Adão, lá do Maranhão. Quando nós olhamos para a correção do Senhor, a correção de rota
quer dizer que ele vai nos ensinar algo maior. É o momento exato do meu crescimento. Amém? Então, eu preciso trabalhar isso sempre na minha vida. Oi? Controle do ar? Não, pode. A Estelita gosta de ar. Então, primeira coisa, aceite correção. Quando você for confrontado, observa, para, reflita, entende? Provérbios 15:5 diz assim: o ignorante faz pouco da repreensão, mas o prudente acolhe a correção. Olha que coisa linda. Amém? O prudente acolhe a correção. O que eu posso aprender aqui? Entende? Então, primeiro posicionamento contra a autoafirmação não é conselho, contra a autoafirmação é exortação. Amém? Segundo, orgulho, aí, conselho. Eu preciso ser corrigido nisso. Aceite conselhos. Segundo ponto. Amém? O lugar da humildade em mim, irmãos, é realmente aceitar, porque às vezes eu faço, amém, irmão, amém. Mas eu estou resistindo. É uma resistência velada no meu coração. Eu não falei para Deus que eu não concordo, mas eu não vou fazer também. Entendeu? Eu só não falei. Mas então eu preciso ter humildade para aceitar e fazer o que me é sugerido. Amém? Vocês estão entendendo? Aquele lugar eu preciso corrigir. Então, na multidão de conselheiros. Olha só, Naamã, por exemplo, ele tinha todo o dinheiro do mundo, sim ou não? Para tratar a lepra dele. Ele tratou? Não. Uma menina deu um conselho para ele. Falou, lá em Israel tem um profeta lá, pode resolver isso aí. Ele foi. Na hora que ele chegou com aquela pompa, levou presente, aquela coisa toda, o profeta nem recebeu. Né? Falou para Geazi, vai lá. Fala com ele para ele mergulhar 7 vezes no rio. Entende o tanto que isso vai quebrar o nosso orgulho? Que às vezes eu quero assim, o cara vai receber meus presentes, né? Vai me colocar aqui uma aguinha, o que você gosta aí? Aguinha tônica, uma aguinha com limão, né? Uma água com gás, refrigerante não. Nós não bebe esse negócio, não. Os que bebem estão em pecado, mas Deus vai tratar com você. Então, eu aceito o conselho. Aí já Naamã olha, fala, mas lá na minha terra tem rio muito mais limpo, eu vou mergulhar aqui, isso vai me contaminar, isso vai... Aí um servo dele de novo falou assim, ó, se tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Ia. Então vai lá e mergulha. Quebra esse orgulho. Amém? A humildade estabelece a prerrogativa da minha vida de vencer o orgulho. Amém? A humildade estabelece a prerrogativa de vencer o orgulho. Então, não faça pouco do conselho. Eu preciso aceitar e fazer tudo que foi sugerido. Então, naquela situação, ele falou, não é bom que você faça. Então, por que você não pega aí e separa um pessoal para trabalhar contigo nesse negócio? Ele aceitou, acatou e foi fazer. Eu vejo que tem muitos líderes, muitos pastores, que eles fazem de conta que estão recebendo direção e seguindo. Fazem de conta. Ele recebe a direção, interpreta ela e faz do jeito dele. Não vai funcionar. Entendeu, Alan? Então, eu preciso cuidar disso.
Porque do mesmo jeito que eu estou fazendo isso, eu estou ensinando os membros da igreja a fazer também. Eu acho que não, mas aí quando é comigo, com ele, você tem que ser obediente, irmão. Você tem que, olha, eu te dei uma direção aqui, você não seguiu. Mas aí eu olho no espelho e vejo se você não está fazendo do mesmo jeito. Entendeu isso? Às vezes eu estou fazendo do mesmo jeito. E aí, irmão, não vale faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não vale. Não vai funcionar. Então eu tenho que ser o primeiro a cumprir isso. Eu vejo alguns homens, eu posso testificar, eu não vou falar nome de ninguém, porque eu não quero deixar ninguém fora. Tipo assim, aí, entre um e outro, e aí vira uma ciumeira, né? Mas eu tenho homens que estão muito perto de mim, que às vezes eu dou uma direção, ou às vezes até um conselho, não é nem uma direção, irmão, tal. Ele faz aquilo, irmãos, ele acata aquilo, ele trata aquilo na íntegra. Sabe o que acontece? Eles têm sido muito bem-sucedidos. Eles têm crescido muito. Não é porque sou eu que estou falando isso. Eu creio que isso vem da parte de Deus. Quando Deus fala alguma coisa, aquela pessoa... Agora, eu já tenho outros, irmãos, que entra ano e sai ano. Eu dou direção no final do ano. Olha, então, mas o que você fez com aquilo? Você tomou aquela decisão? Você fez... Não, eu não fiz porque... Não adianta. Você precisa tomar uma atitude contra isso. Mateus 7, 24. Ouvir e praticar. Amém? E começa com a liderança. Começa com vocês, pastores. Com vocês, líderes. Vocês têm que ter esse cuidado. Amém? Vocês estão recebendo a direção, mas vocês interpretam ela e faz do jeito que quer. Não vai funcionar nunca. Recebeu uma direção, mas espera aí, eu não entendi. Submeta. Que às vezes você não entendeu, mas você vai discernir que tem algo maior ali. Entendeu isso? Então, por exemplo, já teve situações que o pastor Zé me deu uma direção de não fazer algo que eu já estava preparado para fazer. E doer. Porque, irmãos, obediência e submissão dói. É morte, é cruz. Né? E aí, eu não entendi muito mesmo, eu vou submeter. Lá na frente eu vou receber a notícia que era exatamente aquilo. Falei, meu Deus, se eu tivesse seguido aquele caminho. Então, aceite conselhos, aceite uma direção. Amém? Um conselho e uma direção. Tem diferença entre os dois, mas vocês entenderam. Amém? Terceiro, uma motivação errada. Siga a direção. Ou faça o que Deus te mandou fazer. Sem barganha. Amém? Não barganhe. Uma motivação errada faz com que eu pegue algo para fazer e aí eu estou fazendo, mas assim, se o fulano não vê que eu fiz isso para ele. Então, eu não tratei aquilo de fato. Mas um dia eu já sentei nessa cadeira também. A maioria das coisas que eu estou ministrando foi o primeiro a ser tratado naquilo. Aí, eu estou lá e tal, irmão, mas eu descobri que eu era melindroso, hein? Descobri que o Zé Milindo, de vez em quando, me dava uma picadinha. Sabe aquele mosquitinho chamado Zé Milindo? Era terrível. Porque eu resistia. No início, eu tinha uma resistência aberta. Eu ia para cima, que era a rebeldia. Aí eu tratei isso na minha vida, só que aí eu matava um na unha. Eu não falava, mas lá dentro de mim, assim, eu pensava assim, se eu pegar o Carlos na reta, eu vou matar ele igual um piolho. Caladinho. Entende? Então, a resistência era velada.
E aí, um dia eu estava perguntando ao Senhor sobre isso, e Ele me trouxe exatamente esse versículo. Esse versículo é uma chave na minha vida, que eu estou compartilhando com vocês. Eclesiastes 9:10. Tudo que tiver a mão para fazer, faça, conforme as suas forças. Então, a partir daquele momento, eu entendi no meu coração que eu precisava virar essa chave na minha vida. Então, aquilo que me convinha, aquilo que eu via que tinha um bom resultado, até de vez em quando uma agenda que eu achava que era melhor, eu escolhia. O Senhor foi tratando essa motivação errada em mim. Então, faça o que Deus te mandou fazer. Ô, bispo, licença. Só Amém. repete o versículo aí, porque cortou aqui. Eclesiastes. Espera aí, só um pouquinho. Pode falar. Hoje, sim. Eu vejo que hoje eu posso falar sobre isso também. Amém. Hoje a gente vai, assim, em todos os lugares onde Deus colocar. Amém. A irmã, a Genane, não sei se está saindo no áudio aí, está saindo? Bem baixinho? Ela está falando que foi tratada nesses lugares. Amém? Então, Rodolfo, Eclesiastes 9:10. Amém? E o outro texto é Hebreus 12:1. Deixemos todo embaraço. Amém? Que às vezes isso não é algo gritante, não é aquele pecado que eu estou cometendo assim, eu não estou adulterando, eu não estou matando, não estou roubando, mas essa motivação errada, em algum momento, ela pode crescer dentro de mim. Entende? Tem que ser tratada. Ok? Pronto. Dentro disso, quando Moisés aceita o tratamento, aceita a correção e aceita a direção, algumas coisas foram tiradas da vida dele também. Por exemplo, eu vou citar aqui 3 problemas, escuta isso, 3 problemas ou 3 situações nocivas na centralização. Amém? Centralização. Quando você centraliza, quando você começa a fazer tudo. Eu tenho tratado alguns pastores, eu quero deixar isso registrado, que alguns vão ouvir depois. Se você tem sido tesoureiro, secretário, o faxineiro da igreja, o limpador do vidro, o cara que faz o diácono prepara a ceia, o conselheiro, o pastor, o pregador, o mestre, você está errando o alvo feio. Deixa Deus falar com você sobre isso. Você não tem, escuta isso, você não tem que trabalhar pelo resultado apenas para conquistar o lugar. Você tem que trabalhar porque você é filho e manifesta o reino do seu Pai. Amém? Então, quando eu centralizo isso, escuta isso. Número 1, a liderança fica sobrecarregada. E um homem se torna esgotado dentro de tudo que ele está vivendo. Entendeu isso? Chegou atrasado. Mas chegou. Não, eu sabia que você ia chegar. Então, vamos lá. Primeiro, liderança esgotada. Ok? Você vai ficar esgotado. Não adianta. Você não tem que ser o cara que fabrica a bola, que chuta a bola para o gol, que vai lá escabecear na área e que vai lá como goleiro pegar a bola. Isso é besteira. Não dá. Então, você tem que aprender a
trabalhar esse processo aí na sua vida. Ok? Tá bom? Então, primeiro, Moisés esgotado era Moisés que ia matar todo mundo. Às vezes, você esgotado, você está matando sua família, matando todo mundo que está à sua volta. Não vale a pena. Ok? Isso é importantíssimo ser trabalhado entre nós. Segundo, povo não assistido. Então, o povo não recebia uma justiça rápida. Imagina, eles eram milhões. Imagina se cada um ali... Não vamos falar cada um, não. Daqueles milhões lá, imagina que tivesse 500 mil numa fila esperando Moisés atender eles. Pensa que loucura. Então, é o que está acontecendo com muitos pastores. Eles estão oferecendo uma ilusão para o povo. Eles estão falando que são uma família, mas não agem como família. Eles estão falando que aqui você é visto, mas não é visto. Entendendo? Aqui vidas importam, mas não está importando. Por quê? Porque esse povo não está assistido. Entende? Quando centraliza, o povo não é assistido. Então, eu tenho falado isso com vários pastores, tenho aconselhado. Esses dias eu até recebi um testemunho violento de um pastor, que eu estava com ele, um filhão mesmo. Ele vai ouvir e vai entender que eu estou falando dele. E aí ele testemunhando para mim, falou, olha, chegou um momento que o trabalho cresceu, fez assim, olha, agora chegou a hora de você descentralizar. Agora você precisa entender que é um novo tempo na sua vida. Você não é mais a pessoa que corre atrás de tudo, você vai fazer assim, assim, assim. Ele seguiu e falou assim, eu estou vivendo um avivamento na igreja, porque o povo está entendendo o encargo e está assumindo um lugar de postura. Amém? Então, segundo, povo não assistido, você vende uma ilusão para eles. É o que está acontecendo com muitos ministérios. Não, escuta isso, pastores, não venda uma ilusão para o seu povo. Amém? O povo que você lidera. Então, você está falando de coisas que só na teoria, cantando de coisas que é só na teoria. Entende? Então, somos corpo. E assim bem ajustado, agarrado na mão do irmão, e o irmão olhando. Na hora que eu estou sofrendo aqui, ninguém... Você está entendendo? Vendendo uma ilusão que não acontece. E às vezes canta e nem olha que a pessoa. Se eu olhar, eu me comprometer. Então, nós começamos a falar aqui como descomplicar a vida. Vamos ser verdadeiros? Vamos tratar isso? Entende? Vamos encarar tudo isso de frente? Vamos resolver isso. Amém? Outro ponto que às vezes eu não quero falar, mas é uma verdade, liderança castradora. Terceiro ponto, problema nocivo na centralização. Eu castro quem está perto de mim. Eu castro os potenciais. Por quê? Porque de mim para mim são todas as coisas. Não é verdade? Então, os anciãos lá, os líderes, não usavam os talentos. Porque já que Moisés fazia tudo, todo mundo sentava e esperava. Entendeu? Ah, mas e quando acontece o contrário? Eu descentralizo e coloco para essas pessoas fazerem e elas não fazem. Treine, trabalhe isso, desenvolva um encargo, trabalhe outra forma com relação a isso, analise se essas pessoas devem estar nessa função ou não mesmo, que às vezes ela não tem maturidade para estar naquele lugar, ela tem inteligência, mas não é madura. Então, às vezes eu tenho alguém que no carisma é violento demais, e pastor é mestre para não identificar isso. O cara tem um carisma muito grande, ele tem uma inteligência muito grande, ele sabe fazer. Eu falo, vou colocar esse daqui no conselho aqui para cuidar junto comigo. No primeiro problema, aquele cara começa a dar o maior problema, porque ele está sobrecarregado, ele não tem maturidade para estar no lugar que ele está. Entende? Então, ele é muito inteligente, mas não é para ele aquilo. Às vezes, aquele irmão que você olha para ele e fala assim, será que o irmão Joãozinho ali? Não sei. Mas ele é maduro. Entende?
Ele pode não ser aquele cara carismático que vai fazer uma grande obra, pá, expressiva, mas ele é maduro para lidar com essas situações. Amém? Então, não posso castrar. Então, Jetro diz para ele: você e o povo ficará esgotado, pois essa tarefa é pesada demais para você seguir. Amém? Então, o que nós estamos falando? Que nós vamos trabalhar a descentralização das nossas vidas. E esse povo vai produzir. Aí ele separou aqui homens que deveriam cuidar de 50, homens que cuidavam de 100, homens que cuidavam de 200, homens que cuidavam de 500. Então, os mais maduros cuidavam de um grupo maior, os menos maduros cuidavam de grupos menores e tal. E todo mundo desenvolvia o ministério, porque isso é corpo de Cristo. Amém? Mesmo que esse texto está no Antigo Testamento, ele traz uma lição de liderança violenta para as nossas vidas. Amém? Vocês estão entendendo? Então, gente, nós precisamos nos livrar de todo embaraço e correr a carreira que nos está proposta. Agora, de repente, aí você fala assim, aí o senhor falou de um negócio interessante. De repente, tem pessoas que elas não amadurecem. Elas não estão maduras para lidar com determinada situação, né? Determinada ação aqui e tal. Eu estou insistindo com essa pessoa durante muitos anos, ela não cresce, ela continua no mesmo lugar. Aí, lógico que eu não falo isso para todo mundo, mas a Bíblia fala que há 5 tipos de pessoa que você pode se afastar dela. Então, você precisa notar isso, porque se essa pessoa ainda continua no pronto-socorro, na maca lá, não cresce, não desenvolve, mas ela manifesta algum desses comportamentos, talvez você tenha que seguir em frente e não deva mais insistir nesse lugar, porque você se ocupa com o mesmo grupo que não tem disposição para amadurecer e para crescer, eles não vão desenvolver nunca, entende? E vão ocupar todo o seu tempo com relação àquilo. Então, você precisa continuar a ir em frente. Primeiro grupo, os soberbos. A pessoa não trata a soberba na vida dela, ela não quer saber, ela continua insistindo, agora ela dá problema para todo mundo que está em volta dela. Isso, a Bíblia te dá direito de se afastar. Você não é obrigado a ficar junto com essa pessoa o tempo todo e está na graça, não é na lei, não. Anota aí, 1 Timóteo 5, 3-5. Paulo instruindo a Timóteo, olha, afasta desse povo aí. 5, 3-5. Afasta do soberbo. Ele é arrogante, ele não vai mudar. Você foi 1 milha, foi 2, foi 3, isso já tem anos. Tem pastores que têm pessoas que têm anos que ele está lá no mesmo lugar com ele e ele não cuida de outras vidas, porque aquela pessoa está ocupando o tempo dele, ocupando os dias dele, ocupando tudo e não vai. Não é você que vai decidir sobre isso, mas Deus já sinalizou para você claramente na palavra que você precisa ir em frente. Entenderam isso? Você fica refém dessa pessoa. Exatamente. O tempo todo. Você fica sofrendo com ela, né? Você fica, sabe, com larga, e aí se para a pessoa largar, alguém vai falar, mas você largou fulano, mas aí como que faz? Essa pessoa está falando que você é prisioneiro. Não é você que largou ela que já decidiu quanto ao evangelho e quanto àquele lugar. Não é você, entendeu? A base sempre não é o que eu julgo sobre isso, mas é o que essa pessoa decidiu sobre isso ao longo dos anos. Quer dizer, não é que eu vou largar no primeiro momento, que às vezes a pessoa ela vem com essa soberba, mas com o tempo ela precisa deixar. Entenderam isso? Segundo, o dissensador. Dissensador. Romanos 16, 17. O que é o dissensador? Não é só aquele que discorda, mas é aquele que discorda resistindo e ele contamina os outros para discordar com ele. 16, 17.
ele contamina os outros. O dissensador é aquele que ele sempre está lançando intriga, ele sempre está com a fofoca, ele sempre está causando dano. Você já corrigiu ele 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Você já tem 10 anos e ele continua no mesmo lugar. É um sinal que você precisa ir em frente. Entendeu? Essa pessoa é tipo assim, você vai construindo, você vai trazendo vidas e ela vai contaminando todo mundo ali à sua volta e destruindo o trabalho que você está fazendo. Então, dissensador. Isso. O primeiro é o soberbo. Continuado. O dissensador. A dissensão não é só discordar com violência, mas é discordar com violência, seduzindo os outros para discordar comigo. Entende? É um ato de rebeldia da minha vida que é continuado. Eu já fui tratado várias vezes, eu continuo. A Bíblia fala, segue em frente, meu filho. Não fica nesse lugar que esse indivíduo não, que não vai adiantar. Entendeu? Pronto. Terceiro, escarnecedor. A Bíblia fala, não continua na roda dele. O escarnecedor é aquela pessoa depravada, deturpada, entende? Ela fica ali em volta. Eu me lembro de um caso, de um escarnecedor, que eu cuidei dele 5 anos. 4 anos e pouco, quase 5. Até que eu cheguei a concluir. E eu tinha, sabe aquela pessoa que a gente ama? Só que não adianta. Chegou num ponto que eu falei assim, eu tenho que decidir ir em frente. Não é porque eu estou abandonando essa pessoa, é porque eu estou abandonando aquilo que me prende. Entende? Aquilo que me trava, aquilo que está impedindo meu ministério. Ele era um cara debochado. Tudo que falava, eu me lembro que, por exemplo, eu estava ensinando para ele sobre sobre santificação, ensinando para ele sobre aqueles lugares com relação ao corpo, um corpo santificado, um corpo íntegro diante de Deus e tal. Ele olhava para mim e ele ficava contaminando todo mundo que estava perto. Ele era escarnecedor mesmo, assim. Ele olhava para mim e falava assim, mas vocês vão morrer com a saúde, hein? Aí fica essas besteiras. Ah, para com isso e tal. Aquele cara, sabe, debochado. Aí chegou um dia, eu comecei a ir em frente e deixei ele. Aí ele falou assim, mas você me abandonou. Eu falei, cara, você não muda. Você não tem uma atitude de transformação. Você continua escarnecendo, você continua zombando. Inclusive, eu estou pregando lá e você, entre os irmãos, quando eu estou pregando, debochando do que eu estou falando. Então, eu não posso continuar com você. Irmãos, por incrível que pareça, esse moço, de repente, ele foi perdendo os dedos por causa do diabetes, foi ficando cego. Hoje ele não enxerga, não tem... Você entendeu? Tristeza. Mas eu tenho que ir em frente. Entende? Você não pode... Lógico que se a pessoa... Meu irmão, arrependeu, deu a mão, você estende a mão para ele também. Só que a Bíblia te dá direito, Salmo 1:1, Provérbios 4, 14 e 15, a Bíblia te dá direito de não permanecer, porque isso está te intoxicando, isso está te contaminando. Entende? Ok? Salmo 1:1, Provérbios 4, 14 e 15. Pronto. Quarto tipo de grupo de pessoas, o desordenado. O que é o desordenado? 2 Tessalonicenses 3, 6 a 8. 2 Tessalonicenses 3, 6 a 8. E o 11 também fala sobre isso. Outro texto é 1 Coríntios 5, 11 a 13. Então, o descompensado na marcha, o desordenado é aquele cara que está todo mundo indo bem, não tem fermento ali, a coisa tem pureza, as coisas estão indo, mas ele olha e fala assim, deixa eu bagunçar um negócio aqui.
Está todo mundo indo numa marcha aqui. Não, mas não está certo, não. Eu vou descompensar essa marcha aqui. Paulo, ele fala sobre desordenado como aquela pessoa que ela é rebelde. Tem uma direção para ir para cá, mas ele fala, eu vou para cá. Entendeu? Eu vi claramente isso, irmãos. Eu fui numa igreja ministrar um tempo desse, eu vi claramente isso. Claramente. O indivíduo lá, o pastor falou assim, gente, vem para cá que nós vamos todo mundo orar aqui. Ele estava aqui, ó. Ele pegou e foi para lá. Eu acho que ele não deve ter ouvido. Entendeu? Você tem que identificar os desordenados na sua igreja, no lugar que você lidera. Entende? Você tem que tratar eles. Não é que você vai jogar o cara para fora, mas trata eles. Eu falei, não, ele não deve ter ouvido que o pastor falou que era para vir para cá. Né? Na verdade, ele estava aqui e foi para lá. Espera aí. Aí o pastor, gente, olha, vamos dar as mãos aqui. Aí ele continuou, depois cruzou os braços. Eu falei, não, ele tá resistindo mesmo. É o desordenado que a Bíblia fala. Eu falei, pastor, eu identifiquei um cara aqui que ele é desordenado. Esse cara aqui, a Bíblia fala que ele descompensa a marcha. Tá o exército indo para um lado, ele está indo para o outro. Aí o pastor falou assim, é de Deus demais. Esse cara está me dando trabalho, tem vários anos. Não sai desse lugar, não. Então, você precisa, nesse caso, tomar uma atitude e ir em frente, porque esse cara ele só vai te dar problema ali. Lógico que você tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que eu não arranco o joio no meio do trigo, é o Senhor que arranca. Mas o Senhor vai te dando direções claras sobre isso, e você vai percebendo que essa pessoa não vai mudar a característica dela. Entende? E várias vezes em nosso ministério a gente sofreu muito por a gente não ter, sabe, confrontar as pessoas, não é afrontar, confrontar ela nos problemas, a gente dá na insubmissão. Então a gente errou em pessoas que deram muito trabalho para nós e que minaram toda a igreja. Exatamente. Toda. Você tem que perceber o fermento velho. O fermento velho tem que ser arrancado. Entenderam isso? Ok? 1 Coríntios 5, 11 e 13, 2 Tessalonicenses 3, 6 a 8 e o 11. Ok? E o quinto grupo, os obstinados. Obstinado, irmão, não é aquele que você precisa ensinar para ele de novo, de novo, de novo. Não é esse. O obstinado é o que resiste à verdade. Ele sabe que aquilo ali é verdade, só que ele resiste a ela. Ele não aceita ela. Não, eu sei que é isso aí, mas eu não vou fazer. Aí você foi uma milha com o cara, foi 2, foi 3, foi com a irmã, foi 10. Você está aí 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos que essa pessoa ela não muda. Meu irmão, segue em frente. Entende? Segue em frente. Ele resiste à verdade. Pronto. Ele é obstinado. 2 Timóteo 3, 1 a 5. E o versículo 9. 2 Timóteo 3, 1 a 5, versículo 9. E 2 Pedro 2, 10 a 22. Vai falar desse tipo de obstinação. Ok? Então, os que praticam tais coisas, irmãos, o Senhor fala assim, afasta dele. Não quer dizer que você vai se tornar melhor que ele, dizer assim, esses réis mortais aí, eu não caminho mais com eles e tal. Mas aí você vai se afastando e você vai se posicionando. Vai se posicionando. Amém? E essa pessoa mesmo está declarando, esses 5 grupos aqui estão declarando que eles não querem, que eles não vão aceitar e que você aplicou todos os princípios, foi a ele, consertou, tratou, resolveu.
ele não quer, você precisa seguir em frente. Amém? Quem entendeu, fala amém. Então, depois a gente vai continuar como descomplicar a vida. Mas eu vou parar por aqui. Amém? Depois eu quero falar sobre um pouquinho sobre as feridas religiosas, alguns lugares aqui que podem estar te impedindo de vencer. Amém? Dentro desses 5 grupos de pessoas aí, geralmente eles sabem que são assim. Sabem. E assim, não é o que, por exemplo, eu posso estar sofrendo de um lugar de soberba na minha vida e eu não percebo isso com clareza. Entende? Eu acho que não, porque eu sei sobre isso, mas talvez eu estou sendo orgulhoso, estou sendo e tal. Mas já foi esclarecido, já foi tratado. Você insistiu uma vez, 2, 10, 20, 30, a pessoa continua obstinada, é um lugar de consciência dela. Obstinação é resistir à verdade. O obstinado de coração é aquele que resiste à verdade. Ele se opõe a ela. O obstinado, ele opõe. Ele opõe a princípios. Eu falo para você, Nilce, você precisa perdoar isso. Eu sei que eu preciso, mas eu não vou. Ele fala desse jeito. Você já teve pessoas assim? Os dois são, se olhar, São parecidos. eles são bem parecidos. É. Só que vai ter pessoas do mal. Então, Isso. Um é tendencioso, a Nilce perguntou aqui, qual a diferença de obstinado e perseverante. O obstinado, ele resiste ao mal. Ele resiste à verdade e ele é tendencioso ao mal. O perseverante, ele insiste, por quê? Porque ele quer vencer. É o resiliente, ele é resiliente em um lugar. Mas ele tem valores e princípios corretos. Entendeu? Agora, o obstinado não, ele resiste à verdade. O exemplo que eu dei. Olha, você tem que ir lá, você tem que perdoar. Igual eu estou tratando um casal. Você tem que perdoar. Eu sei que eu tenho, mas eu não quero. Está obstinando o coração. Se fecha, a raiz de amargura toma conta, afasta da graça de Deus, contamina quem está em volta e a coisa, entende que é um efeito em cadeia, vai bagunçando? Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Entende? Ok? Mais alguma dúvida? Por que a Bíblia trata a obstinação como idolatria? Porque é um ídolo, realmente. Se tornou um lugar. Por que se torna um ídolo? Porque é um ídolo. Como idolatria, porque é um ídolo. O eu é um ídolo que precisa ser vencido. E obstinação é o ego em evidência, no centro. É o ego em evidência. Amém? Mais uma pergunta. Sim. Milton, como mudar essa consciência se o orgulhoso for eu? Rendição. E só o altar trata isso. Só a presença de Deus. Só o Espírito Santo. Eu posso participar de 10 palestras que falam sobre esse lugar aí de orgulho em mim. Mas se eu não tiver intimidade com Deus, eu não vou ter o Espírito Santo para me convencer disso. Porque não é um homem que me convence. Isso aqui que eu falei pode não significar nada. É mais um conhecimento que eu tenho que pode me obstinar mais ainda. Entendeu? Agora, quando eu trato isso na rendição, na palavra, eu deixo o Espírito Santo me conduzir, aí é diferente. Amém? Mais alguma pergunta? Podemos desligar? Ou podemos terminar? Desligar também, né? Eu nunca tinha visto assim, né? Pelo outro lado de cá. Eu sempre ficava bonitinha, sentadinha, prestando atenção no que eu estou levantando, e o irmão estava ficando louco, eu achei bem interessante. Mas é porque isso aqui é a mesa, né? É um negócio um pouco assim. Eu achei que eu nunca tinha visto isso. Vamos jogar o
texto que a geração chorava, enquanto o novo tempo era erguido e a geração se alegrava. Esdras, a geração chorava quando o novo tempo foi consagrado a Deus. Esdras, capítulo 3. Procura aí. Versículo. E quando a Bíblia fica cheia de papel, assim, é difícil, viu? Deixa eu achar aqui. A geração anterior chorava porque tinha sido destruído o templo dos reis Salomão. E outra geração se alegrava. Esdras 3:12. Vamos ler? Cadê? Leia alguém. Esdras. Neemias. Não, é Esdras. É porque é antes de Neemias. Eu estou... Os sacerdotes, levitas, chefes dos países, já idosos que viram a primeira casa, choraram de alta voz, com sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discerniam o povo as vozes de júbilo e de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão alta voz que o som se ouvia de muito longe. Entendeu? Então, misturava a voz do choro da voz de alegria. Por causa do quê? Saudosismo. Viver da glória do passado, viver do que já foi. Viva agora. O que Deus tem para você agora é muito especial e muito grande. Amém? Amém, queridos que estão pelo Zoom. Eu não consegui ver o rostinho de vocês. E estão pelo YouTube também. Mas que bom que vocês estão aí. Alguém quer comentar alguma coisa? O irmão que estava fritando ovo? O Marco? Ah, não, Marco, não é possível. Comendo ovo. Tem alguém que quer comentar alguma coisa? Nós vamos encerrar agora e depois a gente vai continuar cuidando de quem cuida. Eu quero falar sobre algumas feridas religiosas que talvez você está passando, está te impedindo de crescer aí no seu ministério, naquilo que Deus tem. Mais alguém? A questão da conservação do sistema, para nós depois ter acesso aos estudos. Sim. Cuidando de quem cuida, para pegar essa bagagem toda que você pensou aqui lá. Sim. Não, a gente está fazendo, faz parte de um livro sobre liderança mesmo. Depois a gente vai... Não, na verdade, ainda não está pronto, né, mas faz parte. Sim. Amém. Ok, gente? Deus abençoe vocês. Amém. Vamos fazer só uma oração? A gente é crente, né? Vamos orar. Ora aí, Luiz. Sim, Senhor. Diante da tua presença, Pai. Deus, pelo teu poder e a tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Deus, poder. Amém, Jesus. Irmãos, nós estamos à mesa, aprendendo aquilo que o Senhor tem para nós, então nós vamos cada vez mais nos aperfeiçoar nisso, que o Senhor te conduza para esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, fiquem com Deus. Glória a Deus.